Não, não é a verdade, mas para mim tem uma questão que é essencial hoje no futebol, que é primordial em qualquer jogo de futebol. Já é há muito tempo e passou a ser ainda mais quando você tem 5 substituições para fazer, que é a questão física. Então, eu acho que uma coisa e aí eu estou de acordo com a análise feita, acho que pelo Bider, em relação à postura do São Paulo, não discuto a postura do São Paulo, em relação ao resultado ser bom ou não, também não discuto que hoje jogar contra o Atlético, mesmo que sem 4 titulares, acaba sendo sim um bom resultado, ainda que jogando em casa, então ninguém ou eu pelo menos não estou discutindo isso, não estou discutindo nem a formação titular, nem a maneira como jogou, e nem que o resultado foi bom para o São Paulo. O que eu estou discutindo é que hoje, em 2021, com 5 substituições, qualquer jogo de futebol pode ser definido na questão física. Ela é primordial, ela muda jogos de futebol. E aí, a verdade é que com 20 minutos mais ou menos, 20 e pouquinhos, o Atlético já tinha feito 3 substituições. Um pouco depois, o Atlético tinha feito mais 2. Então o Atlético fez 5 substituições e o São Paulo não tinha mexido ninguém. E aí não tem jeito. Aí, por mais que tenha toda essa lista e esses motivos para não colocar os caras, e eu acho que os caras que ele colocou no fim eram os caras que tinham que entrar, né? Considerando tudo que foi dito a respeito da situação de X, de Y, de Z, talvez as substituições fossem essas mesmas, e elas não acontecem por acaso. Quando eu falo que a questão física é primordial, não é por acaso que o Wellington precisou sair, que o Luciano precisou sair, né? Não é por acaso que esses caras, que o Nestor precisou sair, os caras estavam no limite. E você não precisa esperar o jogador chegar no limite para trocar. A questão física define jogo de futebol. E o São Paulo, que tinha começado muito bem, graças também às orientações do Crespo, no começo do segundo tempo, sentiu essa mudança. E para mim isso era evidente. E é por isso que eu digo que acho que as substituições tinham que ter sido feitas antes. Até entendo que a chiadeira e as reclamações, as hashtags e tudo mais, possivelmente sejam pela não entrada do Calleri. E já falei, para mim esse não é o ponto, porque eu não sei avaliar as condições do Calleri para dizer se ele tinha condição ou não. Agora, mesmo que não estivessem bem, que não vivam grandes fases e tudo mais, não é que você está tirando o Messi, o Cristiano Ronaldo, o De Bruyne, o Lukaku, né? Olha os caras que saíram do time do São Paulo para a entrada daqueles que vieram do banco. Eu acho que nessas horas a questão física ela passa a ser mais importante se você não está tirando o Messi do time. E o Crespo não estava tirando o Messi do time. Mas, Jean, mesmo ficando na questão física, desses 4 que entraram, 2 estão também em condições duvidosas fisicamente. Mais minutos. É para jogar 20 minutos, né, Celso? Aí não é possível. É o que eu digo. Se os caras não têm condição de jogar 20 minutos, não vão para o banco de reservas. Não é possível, mas não devia estar. O Calleri não devia estar no banco. Mais minutos para o Calleri é uma temeridade. O Marquinhos, também em condições melhores, em tempos de céu de brigadeiro do São Paulo, o Marquinhos não estaria tendo a barra forçada que está tendo agora. Ele voltaria melhor, em condições melhores. Então é muita limitação, né? Eu concordo que tinha que mexer, mas 2 dos 4, você fica com a pulga atrás da orelha de dar mais minutos para ele, então como é que faz? Você não está mexendo bem fisicamente também, colocando mais 2 meia boca. A realidade está toda na última entrevista do Crespo. Ele fala, Marquinhos ficou 50 dias parado. E eu acho que a expectativa que se coloca em cima do Marquinhos chega a ser cruel com o jogador, porque ele começou muito bem, ele até se machucar estava muito bem, ou seja, o curtíssimo período dele no São Paulo é muito positivo, mas é um jogador ainda muito jovem, que tem que se provar, com o qual vai ser preciso um pouco de paciência. Então, olhar para o Marquinhos como solução dos problemas do São Paulo, para mim, é uma crueldade com o jogador. Mas o Calleri, ele falou... Aqui ninguém olhou, né, Bider? Só tô falando... Não, mas é que, perdão, é porque eu tô pegando o discurso médio, não tô falando daqui. Tá bom. O Calleri, ele mesmo falou, não tem condições, não quer colocar o jogador para arrebentar o jogador, mas provavelmente, se ele coloca o Calleri numa condição bem abaixo, para dar um pouco de ritmo ao jogador, para o jogador ir se readaptando, para o jogador ganhar um pouco ali de cancha mesmo, que está precisando, porque está parado há muito tempo, não joga desde abril, se não me engano. Então, é normal que o Calleri entre pouco.
né? Os outros jogadores não estão em grande fase. E aí, vou pegar só um argumento do Bubu, eu quero fazer um contraponto nisso. Eu não vejo contradição nenhuma nas escalações do Crespo, tá? Eu acho que elas têm equívocos e acertos, mas eu não vejo contradições. Quando ele coloca o Éder, por exemplo, contra o Fortaleza, Éder e Rigoni na frente e coloca o Benítez no meio. Qual foi o grande erro do Crespo? Para mim, aquela foi a pior escalação do Crespo até agora. Ele entrou com 5 jogadores, esses 3 e mais os 2 alas, que marcam muito mal. Reinaldo, Igor, Vinícius. O Igor saiu, inclusive, machucado se não me engano, nesse jogo que o Igor estava machucado no intervalo. Mas, independentemente disso, são jogadores que têm muita dificuldade de marcação. Ele sabia que o Fortaleza ia fazer uma marcação avançada, que o Fortaleza tinha feito isso no primeiro tempo de todos os jogos anteriores, e ele queria que o Benítez conseguisse acionar os seus 2 jogadores mais avançados, com jogadores um pouco mais rápidos, um pouco mais de definição, coisa que o Pablo não é. Quando o Pablo entra, você não olha o Pablo fazendo sempre a função de centroavante. Ele muitas vezes volta para marcar, para fazer o 5º ou até o 4º jogador do meio campo, quando o Benítez atua, porque o Crespo acha que é preciso de alguém que marque mais ali. Então o Pablo entra para outras funções. Se alguém acha que um centroavante e um técnico hoje como o Crespo coloca o Pablo pelas virtudes técnicas, eu acho que quem pensa isso não está entendendo muito bem como funciona o futebol na prática, tá? Então o Crespo tem tentado arrumar soluções que, na verdade, não existem. Porque o elenco do São Paulo nesse momento não propicia soluções. E o time está nesse estágio, isso é fundamental. Pega o time do Atlético, a evolução do time do Atlético ao longo da temporada. Campeão mineiro, final questionável contra o América, futebol mais ou menos. Uma estreia na Libertadores ali, faz 50 cruzamentos, não joga nada. Vai crescendo, crescendo, crescendo. E o Atlético também faz muito jogo no meio de semana, de fim de semana. Só que o Atlético teve, em grande parte das suas rodadas, muitos jogadores importantes, os principais jogadores do elenco à disposição. A não ser quando um pegou Covid, né? O Hulk não se machucou, não ficou fora, ainda bem, né? O Nacho teve Covid ali por um tempo. O Nacho era o principal jogador, inclusive, no início da temporada. O Zaratio começou uma temporada boa. Hoje, para mim, é um dos melhores jogadores do Atlético, vem crescendo cada vez mais, porque um time se constrói ao longo de todas as semanas. Não existe essa coisa do time, ó, 1 mês, 2 meses construir um time de futebol e ele vai seguir assim o ano inteiro. Isso é uma loucura. Isso pode funcionar no videogame. No futebol real de seres humanos, não é assim. E não é assim mesmo. E o Crespo teve que lidar, rodada após rodada, 5 desfalques, 3 desfalques, jogadores abaixo da condição física, 7 desfalques, por causa de um planejamento desastroso que o São Paulo fez. Que hoje, obviamente, na parte física, não pesa mais tanto, né? Porque, como disse o Bubu, o time teve algum tempo para se recuperar, com um período de paralisação aí recente, né? Por mais que não esteja na condição física ideal, já é muito melhor que antes, o time termina os jogos inteiros, não morre durante o jogo. Ou seja, o Crespo é vítima de uma coisa que foi idealizada pela diretoria do São Paulo. E ele cumpre como um bom funcionário. Ele fez aquilo que é possível. Nesse caminho, concordo, tem equívocos, como disse, contra o Fortaleza, e tem muitos acertos também. Agora, olhar para o Crespo e falar, troca o técnico, manda embora, tem que melhorar, é de novo a repetição do velho erro. Era o Daniel Alves, era o outro. E nesse meio o São Paulo queima jogadores que não fazem diferença e queima jogadores que fazem muita diferença. Se olhar o mercado de técnicos, quem você coloca no lugar do Crespo e resolve os problemas do São Paulo? Quem? Você colocar um técnico mais defensivo. O problema Quem vai puxar o contra-ataque do São Paulo? O problema é que toda vez que a gente vai discutir qualquer coisa sobre técnico no Brasil, é assim, né? A gente discute, demorou. Para mim, por exemplo, ele demorou hoje para mexer, né? Mas esse acho que é o problema. Toda vez que a gente inicia qualquer discussão, qualquer contestação e tal, imediatamente vira isso, né? Vira, o fora Crespo. É um absurdo, é uma insanidade pensar na troca de treinador do São Paulo hoje. Mas infelizmente é assim que as coisas acabam funcionando por aqui. Muitas vezes as pessoas não gostam de uma coisa, não gostam de outra, e aí vira imediatamente a pedida de troca de treinador. A frase do Crespo, que mostra para mim que ele está começando a perder a paciência, foi dada na última entrevista. Ele fala o seguinte: parece que aqui, sempre quem está fora é o melhor jogador. Só que esse cara... Ele não falou, só que esse cara vai entrar uma hora. O Benítez era a solução contra o Palmeiras. Por que não colocou o Benítez? Porque perde o meio campo.
Porque o Benítez fisicamente não consegue dar o que o time precisa na marcação. E para você lidar com um time como o do São Paulo, você imagina o que acontece se o São Paulo toma um gol hoje contra o Atlético? Desmorona emocionalmente. Não é o impacto só do gol e da dificuldade de fazer gols. O time sente demais. O Volpi está inseguro, fez uma bela atuação hoje, está inseguro. Tem muitos jogadores inseguros. O Sara, que para mim é o melhor jogador da base do São Paulo, não sei se o tempo vai provar isso, porque outras coisas pesam, tem 1 ano e meio no time de cima. 1 ano e meio, quase fez um gol no final da partida. 1 ano e meio. Passa uma fase, querem destruir o jogador, como se fosse uma porcaria de jogador. E o técnico tem que estar ali, dando moral para os jogadores, não entrega os jogadores nas entrevistas, não pode falar o que acontece, porque senão vai perder o elenco, vai desvalorizar o jogador. A diretoria do São Paulo quer que esses jogadores mais jovens atuem, porque ela quer vender jogadores, e ali, porque o clube precisa de dinheiro. Então o treinador também sabe disso. Não sei se isso pesa na escalação, mas o treinador também sabe disso. Então você olhar para o Crespo, não é essa bomba de problemas financeiros, políticos, de limites de elenco, e reclamar de uma troca de jogador contra o Atlético Mineiro, líder do Campeonato Brasileiro, com um elenco muito melhor que o do São Paulo. Desculpa, quem faz isso para mim tá jogando contra o clube, mas eu respeito a opinião, espero que respeitem a minha. E aí, pessoal, o que vocês acharam nos comentários de Jean Oddi e Vitor Birner? Pra quem não sabe, Jean Oddi é palmeirense, o Vitor Birner é São Paulino, grande defensor do Daniel Alves, Crespo e companhia. Apesar de discordar contra o Daniel Alves, com relação ao Crespo, acho que não foi mal não. O Crespo realmente sofreu durante a temporada, mas também ele afirmou, como também afirmei em alguns vídeos, que ele também teve mais escolhas, principalmente aí nos jogos decisivos da Libertadores e da Copa do Brasil. E no último jogo do América Mineiro também ele não foi bem, não. Mas nesse jogo ele colocou a melhor escalação possível. Acho que nenhum São Paulino reclamaria da escalação dos 11 primeiros jogadores. Mas com relação às substituições ele demorou. E aí a explicação do Jean Oddi matou. Essa alteração de 3 para 5, isso muda muito o jogo. Tanto que o São Paulo, até antes das alterações do Galo, no segundo tempo, principalmente, que o primeiro tempo foi um jogo muito físico, muito combate, muito pouco de jogada de criação. No segundo tempo, o São Paulo começou voando, foi muito bem, principalmente nos primeiros 20, 25 minutos, até a entrada dos jogadores do Atlético Mineiro. E aí o jogo deu uma virada. Ainda assim, acho que no total ali do segundo tempo, o São Paulo foi um pouquinho melhor. Só lembrando que a última jogada de perigo foi o chute de fora da área do Sara, que por muito, mas muito pouco não entrou. Então, assim, primeiro o comentarista que eu vejo analisar essa questão das 5 alterações, e eu assino embaixo, concordo plenamente. E o Crespo vem sofrendo no segundo tempo com cara de produção. Acho que nesse jogo o São Paulo até durou mais. Só que das 4 alterações, 3 jogadores saíram baleados. Pediram para sair praticamente, foi o Nestor, o Wellington e o Luciano. Então é isso, pessoal. Deixe seus comentários aí. São Paulo 0, Atlético Mineiro 0. Não é para nós ficarmos felizes, mas é um alívio. Talvez um fio de esperança aí para que o São Paulo evolua, melhore e possa apresentar um futebol mais vistoso e, claro, com mais vitórias. Então é isso, um ótimo domingo a todos, saudações tricolores e valeu!